Eu peguei para ver a última aula, para ver até onde eu tinha chegado e onde eu devia começar a falar agora. E eu falei várias vezes que o Locke era muito diferente do Hobbes, como as suas ideias eram diferentes, até opostas, isso e aquilo. E no fim das contas, tudo que eu falei sobre a especulação do estado de natureza do Locke era igualzinho do Hobbes, né? Não sei se atentaram para isso, mas foi a impressão que eu tive quando assisti a aula de novo. Então, de fato, eles partem de uma base mais ou menos parecida, tá? Mas as diferenças começam agora nessa aula. Elas vão ficar mais evidentes, mais claras. Vamos entender isso aí. Tanto Hobbes como Locke, eles concebem a sociedade política como uma invenção puramente humana, um pacto, um acordo, um contrato. Então, os dois são contratualistas. Tanto Hobbes como Locke concebem o ser humano no estado de natureza marcado pela liberdade de possuir todas as coisas do mundo, de se apropriar da natureza ao seu bel prazer. O Hobbes vai dizer que a existência é movimento, né? E a nossa atenção se volta principalmente para os movimentos voluntários, de maneira que o ser humano é movido pelos estímulos externos em função dos nossos desejos de se aproximar do que nos agrada e de se afastar do que nos causa repulsa. E que não existem regras morais no estado de natureza, por isso é cada um por si e existe um constante clima de tensão, na iminência da guerra de todos contra todos. Esse é o negócio do Hobbes, certo? Do homem ser o lobo do homem, viver naquele constante estado belicoso. Para o Locke, existe uma necessária combinação entre igualdade, liberdade e razão no estado de natureza. A igualdade reside no fato de que todos os seres humanos têm igual direito sobre as suas próprias vidas, sobre as suas próprias pessoas. Cada qual é soberano para gerir a sua própria vida como bem entender. Então, esse é o negócio da igualdade. Todo mundo é igual para cuidar da sua própria vida. Por aí a gente percebe que essa igualdade conflui para a liberdade. Se todo mundo é igual, todo mundo é livre para fazer o que bem quiser da própria vida, não dependendo da autoridade exterior de uma outra pessoa, exterior à sua própria razão. Mas essa liberdade, e aí a gente vai para o terceiro elemento que ele destacou, né? Para essa condição de natureza. Essa liberdade não descamba para comportamentos irrefletidos ou irracionais. Caso contrário, os seres humanos não seriam diferentes dos demais animais. A liberdade humana, pela qual cada um cuida da sua própria vida, se funda na sua capacidade racional. De maneira muito resumida, a gente pode dizer que o Locke pensa a natureza humana com as seguintes palavras: as pessoas são naturalmente iguais porque todos têm a capacidade racional necessária para conduzir as suas próprias vidas. Então, quais são os elementos basilares do estado de natureza para o Locke? A igualdade, a liberdade e a razão, certo? E está explicado como que essas três coisas se relacionam. Se a racionalidade é fator essencial para o exercício da liberdade de cada um, é perfeitamente plausível e justificável que existam algumas hierarquias naturais, sem prejuízo do princípio de igualdade entre todos. Quer dizer, tem algumas situações específicas em que vai existir sim, ou é plausível que exista uma hierarquia, uma força superior a uma outra pessoa, que tolha a liberdade dela, ainda que momentaneamente ou temporariamente, em razão do terceiro elemento que a gente falou, né? Que é a razão. Então, essas hierarquias temporárias, elas não negam o princípio de igualdade e liberdade. Pelo contrário, eles reafirmam esse mesmo conceito. É o caso, por exemplo, da dependência das crianças pelos adultos, ou mais especificamente, dos filhos pelos pais, a autoridade dos pais sobre os filhos. De acordo com essa lógica, as crianças precisam da autoridade dos pais justamente por causa da sua minoridade intelectual, por não serem ainda capazes de fazer o exercício pleno da razão. Porque é só através do pleno exercício da razão que a gente vai
usufruir da nossa liberdade em igualdade com todas as demais pessoas. Assim, a autoridade dos pais rege os filhos e os orienta para que eles possam desenvolver a sua capacidade racional, para daí sim poder exercer a sua plena liberdade através do pleno exercício da razão. Mas os adultos só podem exercer essa autoridade sobre as crianças até que elas desenvolvam a sua capacidade racional plena, e mais nada além disso, senão desvirtua a função. Trata-se, portanto, de uma hierarquia provisória, como eu mencionei na última aula e retomei agora. Uma das principais diferenças entre o Hobbes e o Locke aparece justamente aqui. O exercício dessa liberdade natural não anula a autonomia dos outros. Por quê? Justamente por causa do exercício da razão. A gente vai usufruir da nossa liberdade para explorar e tirar da natureza o nosso sustento, tudo que a gente quiser ou precisar, com o devido uso da razão. E é aqui que a gente tem uma diferença sensível, significativa. A liberdade de todos só é possível no estado de natureza por causa da razão, que permite a cada um cuidar da sua própria vida e reconhecer em todos os outros o mesmo direito. Porque todo mundo é igual, afinal de contas, né? As três coisas que a gente falou são igualdade, liberdade e razão. Aquela lei de natureza que aparece no Hobbes de autoconservação, que impede o ser humano de atentar contra a sua própria vida, sua própria saúde, aqui com Locke também impede que cada um atente contra a vida e a liberdade do outro, porque ela tem o mesmo valor que a sua. Porque esse outro é igual a ele mesmo, livre e racional igual a ele, detentor dos mesmos direitos naturais, seguindo, portanto, as mesmas leis naturais. Quando um toma o que é do outro, atenta contra a sua saúde, contra a sua liberdade, transgride a lei da natureza que impõe a convivência pacífica entre todos. O descumprimento dessa lei natural ameaça os direitos naturais de todos os demais componentes de uma dada sociedade, de um dado grupo de pessoas. De acordo com Locke, a pessoa que transgride essa lei natural e deliberadamente toma o que pertence a outro faz uma declaração de guerra contra todo o conjunto da espécie humana. E como na condição de natureza todos os seres humanos têm a responsabilidade de zelar pela lei natural de convivência pacífica, todos têm a liberdade e o poder de castigar os transgressores sempre que necessário, aplicando punições proporcionais ao delito cometido. E aqui pode surgir um problema, esse é um ponto delicado. A gente já vai ver por que isso pode ser problemático. Afinal de contas, se tudo fosse perfeito no estado de natureza, não teria razão nenhuma para se estabelecer uma sociedade política através de um contrato social, né? Ficasse no estado de natureza, já que é tudo tão bom. Mas para chegar lá, a gente tem que destrinchar um conceito central na proposta da filosofia política do Locke, que é a noção de propriedade. O Locke fala sobre a propriedade no capítulo 5º do segundo tratado. Como eu falei para vocês, né, o Locke vai tratar dessa filosofia política dele nos tratados sobre o governo civil. E ele parte da afirmação de que Deus deixou o mundo à disposição do conjunto da humanidade. O mundo, com tudo que nele contém. A terra, os vegetais, os animais, a natureza e todas as coisas foram concebidas em benefício da humanidade. E essa humanidade deve usufruir coletivamente desses bens com o uso correto da razão. Partindo desse pressuposto, originariamente o mundo pertencia à totalidade dos seres humanos, de maneira que pode ser entendido como propriedade comum da humanidade. E cada um desses seres humanos é também proprietário de si mesmo. É senhor da sua vida para conduzi-la como melhor lhe parecer pela razão, através da liberdade que possuem em igualdade com todos os demais seres humanos. É assim que Locke justifica que cada pessoa se aproprie da parte da natureza necessária ao seu sustento, de maneira que aquela parte específica da qual uma pessoa se apropriou passe a pertencer somente a ela e a mais ninguém. Ele já vai explicar o mecanismo pelo qual isso acontece. Ele fala que entre a natureza disponível para o nosso sustento e a efetiva satisfação das nossas necessidades, existe uma condição: o trabalho. Tem uma coisa que se interpõe entre os frutos da natureza e a nossa satisfação, que é o trabalho.
Desde as coisas mais simples às mais complexas, desde estender a mão para colher um fruto, ou fazer a mão em concha para pegar a água de um riacho, até atividades mais complexas, como a agricultura ou a cerâmica, por exemplo, o artesanato. Então, é pelo trabalho que as pessoas tiram da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Para o Locke, essa apropriação é individual. Cada indivíduo retira da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, legitimando a apropriação privada dos bens naturais. Então, aquilo que pertencia ao conjunto todo da humanidade pode pertencer, em particular, a uma pessoa, a um indivíduo que aplique o seu trabalho nela. Já explico. Não se poderia condenar alguém que tira algo da natureza para o seu próprio sustento por algumas razões. Primeiro, porque a natureza pertence a todo mundo, né? A todo o conjunto da humanidade. Segundo, porque aquele que o fez aplicou sobre a natureza o seu trabalho, acrescentando a ela algo de si. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês o trechinho aqui. É até bom vocês darem uma olhada, está na página 42 da apostila de vocês, lá em cima. Podemos dizer que o trabalho do seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza colocou e deixou, mistura nisso seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade. Ao remover esse objeto do estado comum em que a natureza o colocou, através do seu trabalho, adicionando-lhe algo que exclui o direito comum dos outros homens, sendo esse trabalho uma propriedade inquestionável do trabalhador, nenhum homem, exceto ele, pode ter o direito ao que o trabalho o acrescentou, pelo menos quando o que resta é suficiente aos outros em quantidade e em qualidade. É assim que o Locke explica e legitima o surgimento da propriedade privada da terra. A gente vai ver que tem alguns críticos a essas condições mais para frente. Então, quando uma pessoa cultiva um terreno, aquele pedaço cultivado sobre o qual ele aplicou o seu trabalho passa a lhe pertencer particularmente. Não pertence mais ao conjunto da humanidade, pertence só à pessoa que trabalhou nela, ou nele, né, no terreno. E a natureza... E ele dá um valor tão particular para o trabalho que a natureza mingua frente ao trabalho. A natureza por si só vale muito pouco. Ele vai dizer que a natureza só tem valor em decorrência do trabalho que se aplica nela. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês, também na página 42. Mas lá embaixo agora. Tem um que abre lá em cima e o outro lá embaixo. Assim sendo, é o trabalho que dá à terra seu maior valor, sem o qual ela não valeria quase nada. É a ele que devemos a maior parte de todos os seus produtos úteis, pois toda aquela palha, o farelo e o pão daquele acre de trigo vale mais do que um acre de uma terra boa que permanece inculta, e é tudo efeito do trabalho. Quer dizer, não adianta eu ter uma fazenda gigantesca toda com terras férteis, rios passando por ela e tal, se eu não aplicar o meu trabalho sobre essa terra. Ela não vai produzir sozinha. E mesmo que ela produza sozinha, imaginem que eu tenho um bosque que me dá tudo o que eu preciso para sobreviver. Ainda assim, eu preciso aplicar o meu trabalho para coletar essas coisas, né? Ainda que seja o mais banal, mais basilar de estender a mão e retirar da natureza o que ela já me deu como pronto. Ainda assim, isso é um trabalho de eu me apropriar particularmente de algo que antes pertencia ao conjunto todo da humanidade. E para o Locke isso é legítimo desde que sobre para o resto do conjunto da humanidade, né? Afinal de contas, a natureza pertence a todo mundo. E olha, gente, tem bastante para todo mundo. A natureza ela é o suficiente para alimentar todo mundo. É só organizar direitinho. Inclusive, por isso que é tão necessário o uso da razão para apropriação particular ou privada desses bens. Inclusive, é um dos 3 pilares que a gente falou, né? A igualdade, a liberdade e a razão. Beleza, parece tudo muito bom, tudo muito lindo, mas se é assim,
Para que sair do estado de natureza e assinar a porcaria do contrato social para erigir uma sociedade política? Nem tudo são flores no estado de natureza e a gente está chegando lá. Existem limites para essa propriedade privada, né? Mas a gente continua essa conversa na próxima aula. E aí, com sorte, a gente já encerra as nossas elucubrações, as nossas elaborações sobre o Locke, e eu já posso começar a pedir umas lições para vocês, né? Não pedi para vocês fazerem nada até agora. Afora do óbvio, do evidente, que é para vocês fazerem sempre, em todas as aulas. Vocês vão assistir o vídeo, ler o conteúdo da apostila e fazer anotações no caderno, onde vocês quiserem, né? Tinha um aluno que falou que não estava usando caderno, estava fazendo no Word. Falei, beleza, mas cadê as anotações que você fez no Word? Ah, não fiz ainda. Então, você pode escolher a ferramenta que você quiser, desde que você use a ferramenta que você escolheu para usar, tá? Então é isso. Nessa semana, essa videoaula que eu estou postando para vocês, e na outra é a aula Tira Dúvida. É importante que vocês apareçam, tá? Pra gente se conversar e ver como procede, tá? Se está funcionando para vocês, se é interessante que mude alguma coisa, enfim, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Então é isso aí, a gente vai se falando.